Olá, vamos falar agora sobre determinadas propriedades do limite e funções que podem ser aproveitadas para calcular limites de sequências. Então, esta proposição está falando que se o limite de uma função, quando x tende a infinito, existe, é um número finito igual a L, e adicionalmente eu acho uma sequência a partir da função, pego um conjunto de pontos, o conjunto de pontos da sequência eu troco x, que é uma variável real, por um número natural. Então, eu faço uma correspondência entre a função e a sequência, eu faço uma amostragem da função. Se o limite da função existe, quando x tende a infinito, a sequência correspondente, o limite também vai existir e vai ser idêntico. Vamos ver isso graficamente. Qual seria a ilustração gráfica dessa proposição? Aqui, a gente tem o gráfico de uma função. Percebam, pela representação, o limite da função quando x tende a infinito, que parece ser L. Estamos subindo o limite da função quando x tende a infinito, função tende a L. Agora eu vou fazer uma amostragem, não vou pegar todos os pontos, agora x vai deixar de ser uma variável real. Eu vou pegar x igual a L, ou L somente quando tenho números naturais. Então aqui vou ter um ponto da sequência, ponto da sequência para L igual a 1, ponto da sequência para L igual a 2, e assim por diante. A sequência é uma amostragem da função, é só um conjunto discreto de pontos. Se a função tende, quando x tende a infinito, se a função tende a L, a sequência também vai tender a L. Essa é a ideia gráfica dessa proposição. Agora, no sentido contrário, aqui eu reescrevi novamente a proposição. Se o limite da função existe, e eu defino uma sequência a partir da função, o limite da sequência também vai existir e vai ser idêntico. Agora, no sentido contrário, isso não é verdade. Essa proposição somente vale em um sentido. Por que não é verdade no sentido contrário? Aqui temos um exemplo. Se eu tenho que eu quero calcular o limite de uma sequência, vou partir desta sequência, a n, definida desta forma, seno de 2π por n. Percebam, quando n é um número natural, para todo número natural, a função seno é periódica, e de período 2π. Então, se n igual a 0, vou ter seno de 0, 0. Se n igual a 1, seno de 2π, 0. n igual a 2, seno de 4π, 0. Então, isto é 0 para todo n, número natural. O limite da sequência, eu tenho uma sequência constante igual a 0. O limite é 0. Então, o limite da sequência existe. Este pedaço daqui existe. E é 0. Agora vamos encontrar a função correspondente. É trocar n por x. Troco n por x. Tem a função seno de 2πx. Esta função daqui. Então, os pontos da sequência são estes daqui. Se n igual a 0, se n igual a 1, se n igual a 2. E aqui tem a função correspondente. Só que a função seno passa por todos os valores entre menos 1 e 1 quando x tende a infinito. Então, o limite da função seno não existe. O limite da função seno não existe. Então, isso de fato mostra, este exemplo mostra, que pode existir o limite da sequência e não existir o limite da função. Então, esta proposição é válida. Se o limite da função, quando x tende a infinito, existe, o limite da sequência também existe. Agora, este pode existir e, este não, e o limite da função não existir. Então, é válido somente em um sentido.
Vamos a cómo usar eso para calcular límites de secuencias. Vamos a ver con un ejemplo. Quiero calcular los límites de esta secuencia de aquí. Aquí, un análisis previo, o límite de un numerador es infinito. O límite de un denominador también es infinito. Entonces, es un límite que está indeterminado. Para secuencias, no existe, o teorema de L'Hopital, que existen funciones. En este tipo de problemas es conveniente pasar de secuencias para funciones. Por lembrar el teorema de L'Hopital para funciones. En secuencia no existe. Teorema de L'Hopital. Si yo quiero calcular un límite de este tipo, puede ser en cualquier punto, no necesariamente en infinito. Cuando hay entendidas consecuencias, calcula el límite en infinito. Mas el teorema de L'Hopital para funciones puede ser un número real aquí arbitrario. Si yo quiero calcular un límite que está dado por una fracción y ese límite está indeterminado, o es una indeterminación de un tipo infinito sobre infinito, o es una indeterminación de un tipo 0 sobre 0. Y adicionalmente, existen las derivadas de esas dos funciones por separado y son continuas no punto en que yo quiero calcular el límite. Entonces puedo afirmar que es verdad que el límite que yo quiero calcular también puede ser calculado usando las derivadas. En lugar de funciones, troco f por f', troco y por y'. Ese es el teorema de L'Hopital para funciones. ¿Cómo usar eso para resolver o no ese problema? Yo quiero calcular el límite de una secuencia. Como primer paso, yo tengo una secuencia. Transformo esa secuencia en una función. Y ahora voy a utilizar el teorema de L'Hopital. Porque está ahí determinado, o logaritmo, existe derivada. Esta función x también existe derivada. Entonces puedo utilizar el teorema de L'Hopital. Derivada del logaritmo, 1 sobre x. Derivada de x, 1. Si x es infinito, aquí está el denominador x, o límite es 0. Entonces encontré que el límite de la función existe y es 0. Consecuentemente, utilizando la proposición que ayer te vio, si el límite de la función existe, o el límite de la secuencia también existe y tengo el mismo valor. Entonces ese es el procedimiento para usar esa proposición a la hora de calcular límites. Yo puedo pasar, yo quiero calcular el límite de una secuencia, yo primero transformo la secuencia en una función. Si yo consigo calcular el límite de la función, entonces el límite de la secuencia va a ser como eso. Então é isso. Até a próxima.